Olá, meus amigos gateiros e gateiras de plantão, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é Ademir, eu sou o criador e apresentador do canal Amigo de Gato. Bem, estou vindo aqui hoje gravar esse vídeo, que ele vai ser um formato um pouquinho diferente, né? Para explicar o porquê eu dei uma sumida aí do canal, não estou gravando tanto vídeo quanto eu gostaria. Aconteceram algumas coisas comigo, né? E por causa desses acontecimentos eu tive que deixar um pouquinho o canal de lado, não deu para mim gravar tantos vídeos assim. E eu venho aqui para poder explicar para vocês, né, que eu não abandonei o canal, gente, não abandonei o canal não. Eu vou continuar gravando. Mas devido a esses probleminhas que aconteceram comigo, eu dei um tempo. E eu vou explicar agora para vocês o que aconteceu. Bom, o primeiro problema que ocorreu é que, infelizmente, todo mundo sabe aí, eu tinha 5 gatos e eu tinha um gato cinzento, o Tom. Né? O Tom era um gato muito apegado comigo, né? Onde eu estava, ele estava. Quando eu estava trabalhando, ele vinha, ficava perto de mim para ver o que eu estava fazendo. E eu estava deitado no sofá, ele vinha, deitava junto comigo. Era um gato que estava muito apegado comigo. Tá? E, infelizmente, esse gato, ele faleceu. Né? Ele morreu, tadinho. Foi atropelado na rua e ele morreu. Eu fiquei muito triste, muito chateado, não tem como não ficar. Pessoal, antes de qualquer coisa, se vocês escutarem algum barulho de fundo aí, eu peço mil perdões para vocês, mas está acontecendo uma obra aqui do lado de fora, aqui na rua. Eles estão asfaltando a rua, então tá o caos aqui. Eu queria ter gravado esse vídeo no quintal, mas não deu. Mas voltando, a notícia triste que eu estou dando aqui para vocês, né? Que o meu gato Tom, ele morreu. E nesse dia eu fiquei muito chateado, fiquei muito abalado, né? Tive que pegar o gato, preparar ele, escolher um cantinho para poder enterrar ele decentemente, porque com certeza vai ter pessoas aí que tá nem aí. É simplesmente pegar o gato, botar no saco de lixo preto, jogar no lixo e acabou. Não, ele era muito apegado a mim e eu era apegado a ele. Então, com certeza, a gente fica muito triste. Eu acho que qualquer outro gato aqui meu, se morresse, eu ia ficar muito chateado com isso. E eu tive que ter todo o cuidado. Oh, barulho aqui. É barulho do caminhão. Bom, voltando. Então, eu tive que ter todo o cuidado para pegar o gato, né? Preparei ele, fui caçar um canto para poder enterrar o bichinho, enterrei ele dignamente, como eu poderia enterrar no caso, e né, fiquei muito triste, muito aborrecido com a perca do meu gato. Mas nem tudo são males, né? Tem coisas que acontecem também para o bem. Depois da perca do gato, né, do meu Tom, tadinho dele, né? Que Deus o tenha. Eu disse que eu fiquei muito triste e eu acho que, né, eu só posso falar assim. Eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas eu acho que Deus, vendo como eu tinha ficado muito aborrecido, muito triste por causa da perda do gato, 2 dias depois ele apareceu uma gatinha aqui em casa. É uma gata calico. Bom, quem conhece sabe que calico tricolor não é uma raça, é uma padronagem de cor do pelo do animal. E 2 dias depois do falecimento do Tom, a gatinha apareceu aqui em casa, do nada. Eu não sei se alguém jogou ela por cima do muro, se ela entrou por debaixo do portão. Eu só sei que ela apareceu e estava ali sentadinha, bonitinha, na base da mangueira que tem aqui em casa, miando. E eu olhei, eu já me agradei logo com ela, porque gato calico, o pessoal sabe que é bem difícil conseguir um gato calico, né? E eu acho que foi Deus mesmo que botou essa gatinha aqui em casa. Tipo assim, ele deve ter pensado, poxa, ele perdeu esse gato aqui, ele tá muito sentido. Então, toma esse outro gato aqui para você tentar amenizar um pouquinho essa dor que você está sentindo.
E eu chamei essa gatinha de Estrela. E ela é uma gatinha calico, de rua, né? Uma gata sem raça, mas ela é calico, né? Ou tricolor, como vocês vão ver no vídeo. E ela é muito arisca, gente, muito arisca. Eu tive que conquistar ela aos pouquinhos, devagar, né? E hoje em dia ela já me deixa pegar ela, eu consigo brincar com ela, coçar a barriga dela, eu chamo, ela vem, ela já me responde, eu chamei ela de Estrela, né? Mas tem um detalhe, quando ela vê uma pessoa diferente, até mesmo minha esposa, que já é de casa, né, ela tem contato com a minha esposa também, quando ela escuta a voz da minha esposa, ela corre para a mangueira e sobe e fica intocadinha lá. Não sai de lá de jeito nenhum. Ela só desce para beber um pouco de água, comer um pouco e depois sobe de novo. Aí quando é à noite, quando as coisas estão mais calmas para ela, ela desce e fica dentro de casa. Aí ela deita no tapete, fica aqui por dentro mesmo. E eu preparei uma caminha para ela, naquelas caixinhas de transporte. Aí botei a caixinha de transporte lá, botei o cobertorzinho para ela. E ela dorme lá. Ela fica nessa casinha para ela. Durante o dia é muito difícil ver ela. Mas eu tenho mais contato com ela no iníciozinho da tarde e à noite. E aí ela vem e fica com a gente. Ela se dá bem com os outros gatos, não tem problema nenhum, né? E eu tenho que levar ela para vacinar, gente. Eu vou levar ela para vacinar para poder deixar ela numa condição boa aqui junto com os outros gatos. Já que ela tem contato com os gatos de rua e ela veio da rua, eu vou levar ela para vacinar. Então, esse foi um dos problemas. Foi a perda do meu gato Tom, mas, consequência disso daí, teve o ganho dessa gatinha, a Estrela. E eu vou deixar aqui um adendo. Se vocês tiverem curiosidade para saber mais a respeito do gato calico, deixa no comentário aí que eu vou falar mais sobre como funciona essa questão da pelagem das três cores. E só uma curiosidade, no Japão os gatos são muito reverenciados, principalmente o gato tricolor, calico, que ele é símbolo da boa sorte. Então, foi tirado de mim o Tom, mas Deus me deu praticamente um amuleto da sorte para ficar dentro de casa. Continuando. O outro problema que eu tive, que me afastou um pouquinho de gravar vídeo, foi a respeito do meu gato, o Chiquito, que é o meu gato rajado. Ele foi o segundo gato resgatado. Ele, infelizmente, ele teve problema de infecção urinária. Ele chegou a ter obstrução na uretra para fazer o xixizinho dele lá. E eu tive que ficar correndo com ele para o veterinário de um lado para o outro, e eu me preocupei muito. Eu realmente pensei que eu poderia até perder o gato, porque quem teve gato com obstrução urinária, infecção urinária, sabe que isso daí é uma coisa muito séria e que, se você não tratar o gato, ele pode acabar vindo a óbito. Aqui é uma cidade pequena, né? Mato Grosso do Sul. Não tem tantos recursos, mas aqui eu tenho acho que 2 veterinários disponíveis, né? Esse veterinário que eu levei especificamente é a doutora Pet, né? Da doutora Anúbia. Teve o doutor Orlando que atendeu ele primeiro, passou o remédio, fiz a medicação e depois eu fui lá novamente, conversei com a doutora Anúbia e ela falou, olha, não, traz ele aqui que eu quero verificar. E ela falou que se não tivesse jeito ia ter que passar a sonda no gato, ia ter que fazer um procedimento e enfiar uma sonda no gato. Gente, se para o ser humano colocar uma sonda já é complicado, imagina no pobre do gato, né? Eu fiquei desesperado, né? Muito, muito, muito ruim pensar isso. Eu ia ter que internar o gato e não ia ser barato. Eu ia gastar um dinheiro e eu fiquei muito preocupado. Mas aí quando eu levei o gato para a doutora Anúbia dar uma examinada nele, ela constatou que ele estava tipo com uma massinha lá no órgãozinho dele, lá no piu-piuzinho dele, e ela apertou lá e saiu essa massinha. E ela falou, olha, agora você mantém a medicação, monitora ele para ver se ele vai continuar com obstrução,
e prosseguindo, continuando a obstrução, você tem que trazer ele aqui para a gente fazer esse procedimento nele. Ela falou, mas a princípio, não. Ele não vai estar mais com esse tipo de obstrução. E realmente, graças a Deus, depois que ela tirou essa massinha lá que estava na uretra dele, ele está urinando normalmente. Eu estou dando a medicação, né? Uma da medicação eu já parei, eu estou dando a outra, que é natural. Eu não vou falar aqui porque o nome, porque como se trata de remédio, mesmo sendo natural, eu sei que vai ter gente aí que vai querer pegar e dar para o seu gato. Então, eu não vou falar. O que eu vou dizer é, se seu gato está tendo problema de saúde, pega ele e leva no veterinário que você tem confiança. Leva ele lá, que o veterinário vai avaliar e vai dar a medicação correta para o seu gato. Como que aconteceu com o meu gato, com o Chiquito. Graças a Deus, hoje ele está bem. Eu continuo monitorando ele, ele vai lá fazer o xixizinho dele, eu vou atrás para ver, porque eu não tenho mais caixa de areia aqui em casa. Como eu tenho quintal, e no quintal tem areia, os gatos optaram de ir para o quintal para fazer as necessidades deles. Todo dia eu tenho que ir lá e limpar. Mas eles vão para o quintal, não usam mais a caixa de areia. Então, vou deixar a caixa de areia ali, para quê? Eu tirei ela fora e eles só fazem lá, não fazem dentro de casa. Então, o Chiquito ele teve esse problema de saúde, eu levei ele, né, lá para a doutora Núbia. Mais uma vez eu venho agradecer ao doutor Orlando, a doutora Núbia, pela atenção, pelo atendimento que eles deram e por ter ajudado a solucionar o problema do Chiquito, coitado, né? Ele é o... eu costumo dizer que ele é o gato mais bobão que eu tenho dentro de casa. Porque se vir alguém estranho, enfia ele debaixo do braço e leva embora, ele não vai fazer nada. Ele vai com todo mundo, deita no colo de todo mundo, ele gosta de criança. Então, assim, ele é um gato muito dócil, ele é muito amoroso. E eu ia sentir muito também se eu perdesse o Chiquito, né? Já foi muito difícil o Tom, mas aí veio a estrelinha. E o Chiquito passou por esse problema também, e eu não pude gravar vídeo, eu fiquei muito focado nessa questão do Chiquito. E o outro problema que aconteceu comigo, que me deixou sem gravar vídeo, é que eu estava trabalhando, né, como eletricista contratado. E eu gosto da profissão eletricista, só que é uma profissão muito perigosa, até porque o que eu estava fazendo era uma coisa de extremo risco, vamos dizer assim, porque eu tinha que ficar subindo em poste e mexendo na iluminação pública e até na fiação. Ou seja, não desligava a energia do poste para me mexer. Eu tinha que subir lá, eu tinha que mexer e tomar muito cuidado, porque dependendo de onde eu estava mexendo, eu podia tomar choque, como eu já tomei várias vezes. Só que era arriscado eu tomar um choque, ficar preso e morrer. Ou então tomar um choque e cair. Bom, cair era um pouco mais difícil. Mas eu podia tomar um choque, cair e acabar sofrendo um acidente grave ou até vindo a óbito. E o salário, gente, eu vou ser bem honesto para vocês. O salário não compensava o risco que eu estava passando. Né? Mesmo gostando da área de elétrica, eu gosto da área de elétrica. Sempre quando tem um serviço para fazer na casa de alguém me chama, eu vou lá, eu ajudo, dou orientação, eu explico o que pode, o que não pode. Inclusive aqui em casa mesmo eu estou mexendo na parte elétrica, mas é uma coisa perigosa. Principalmente se você tem que ir para a rua, mexer em poste. Então é uma coisa que eu falo, gente, não sobe em poste. Poste é só para profissional qualificado e mesmo que o profissional qualificado ele tem que tomar muito cuidado. Mas, enfim, para a empresa que eu estava trabalhando, ela acabou me desligando, né, da minha função, que eu era contratado. E antes disso, eu sempre chegava em casa e trabalhava muito. Gente, você não tem noção, tinha dias que eu ficava quase o dia inteiro suspenso no alto, mexendo em fiação de poste debaixo do sol quente. Teve muita gente que me conhecia que falava, rapaz, nossa, você está muito queimado. Né? E aqui onde eu moro não tem praia, né? Então o pessoal fala, mas você está trabalhando muito no sol. Eu falei, realmente, eu estou trabalhando muito no sol. Eu tinha que trabalhar todo coberto, de luva. Eu usava aqueles bonezinho que tem aquela proteção para o pescoço para não me queimar. Eu tinha que usar capacete, bota. É complicado. Né? Era muito equipamento
E no final das contas eu ficava muito cansado porque era o dia inteiro nisso daí e o sol te esgota demais. Tá? Quem trabalha aí no sol, ou já trabalhou no sol, sabe que parece que o sol fica ali drenando suas energias, você transpira muito, você perde líquido, é muito complicado. Fora o risco de choque elétrico. Como eu já tomei várias vezes, eu tomei choque, eu já caí do poste. Sim, eu caí do poste, a escada virou e eu fiquei abraçado no poste e depois eu tive que soltar para poder cair. Só soltei também porque tinha um monte de terra embaixo, então eu caí em cima da terra, não me machuquei. Mas é uma profissão bem arriscada. E a remuneração, gente, ó, é desse tamaninho e eu já estava ficando insatisfeito com isso. E a empresa acabou me mandando embora. Como eu disse, tem coisas que parece que é mal, mas vem para o bem. Após eu ter sido dispensado, eu constatei que eu tinha uma, como é que eu posso dizer assim, o músculo ficou lesionado do meu ombro, desse ombro aqui ficou lesionado por conta do trabalho que eu fazia. Eu tinha que cavar buraco, eu tinha que carregar poste, eu tinha que pegar a iluminação, uma série de outras coisas. E eu lesionei o ombro e por causa dessa lesão gerou uma tendinite. E a empresa me dispensou assim mesmo, mas eu também não tenho raiva por causa disso, até porque era um serviço muito perigoso e eu já não estava muito satisfeito. Estou fazendo tratamento da tendinite, se Deus quiser o meu braço vai ficar bom, e com essa dispensa do serviço, eu constatei que eu estava me dedicando pouco ao canal aqui e não estava ajudando as pessoas como eu queria poder ajudar mais, né, com seus bichinhos, com seus gatos. E com isso, vou ter tempo para me dedicar muito mais a gravar vídeo, gravar conteúdo para ajudar a você que tem um gato, ou quer ter um gato e tem dúvida sobre isso, né? Se tiver dúvida, deixa aí no comentário que eu vou poder responder mais tranquilamente e vou publicando mais vídeos com o tempo. E, bom, por causa dessa perca aí do trabalho, né? Eu também fiquei bem preocupado, mas se tudo der certo, se Deus quiser e Ele quer, vai dar certo. Eu vou ter tempo para me dedicar mais ao canal. Eu vou poder ajudar mais alguns bichos, como eu gostaria, né? Eu não posso ajudar todos. Se eu pudesse, eu faria. Mas tendo mais tempo, eu vou poder me dedicar mais. Eu vou curar esse meu braço, porque eu não vou estar fazendo tanto esforço. Desculpa, pessoal. Vou estar fazendo tratamento no meu braço. Vou ter mais tempo para ajudar, né, a outras pessoas, a mais gatos, né? Inclusive dar mais atenção aos gatos aqui de casa. Eu continuo tendo 5, eu perdi o Tom, ficou 4, mas aí eu ganhei a estrelinha, né? Então, graças a Deus, eu continuo tendo meus 5 gatos aqui em casa. Vou trabalhar duro, vou batalhar para seguir em frente com essa decisão que eu tomei de ajudar, né? Fazer o melhor possível em prol dos animais. E, pessoal, era isso que eu queria vir aqui deixar claro aí para vocês, né? Uma explicação do porquê eu sumi. E a partir de agora vocês vão me ver com mais frequência aqui no canal, porque eu vou postar mais vídeo, vou procurar esclarecer mais as dúvidas, vou pegar assuntos interessantes relacionados a gatos, felinos, vou publicar. Inclusive, eu estou escrevendo alguns e-books, né? Daqui a um tempo eu vou começar a divulgar eles, então vai ser mais uma fonte para poder me ajudar a me manter, a manter meus gatos e ajudar outros gatos. E eu vou contar com a colaboração de vocês para continuarem acessando aqui o canal, deixando suas dúvidas, fazendo questionamentos, me ensinando, sim, me ensinando, porque eu não sei tudo. O que eu sei foi no decorrer da minha vida que eu sempre gostei de animais e eu boto aqui para vocês o que eu pratico, eu vou atrás de informação,
eu aplico essa informação para ver se é verídica, eu converso com o veterinário antes de passar isso para vocês. E é claro, como eu não sei tudo, vocês também vão me passar muitas coisas que com certeza eu vou divulgar aqui para essa corrente do bem se espalhar cada vez mais, a gente poder dar uma vida bem melhor para os nossos gatos. Beleza, pessoal? Então, peço aqui desculpas por ter ficado em falta, vamos dizer assim, no canal. Uma coisa que eu vou falar é que eu não vou deixar de gravar vídeos agora, eu vou começar a postar mais vídeos, mais material. Inclusive eu vou divulgar minha página no Facebook lá. Minha página não, a página do canal, que é o Amigo de Gato. Vai ter uma fanpage também, tem o Instagram. O Instagram eu movimentei um pouquinho, não é sempre que eu estou lá no Instagram, o meu foco principal vai ser aqui o YouTube. Até porque eu falo diretamente aqui com você, você me escuta e eu acho que é uma comunicação melhor, né? Vai ficar gravado ali o vídeo, eu acho que é melhor. Então, já já você já vai ter um outro vídeo aí com uma novidadezinha aí que eu estou colocando a respeito sobre alimentação de felinos. Eu acho que vai ser um tema bem interessante para começar essa nova jornada aí do canal Amigo de Gato. E eu espero contar com vocês, com o apoio de vocês, para me dar essa força, esse apoio aí, para continuar fazendo esse serviço. Tá bom, pessoal? Então, venho aqui mais uma vez a agradecer a todos que têm me seguido aqui no canal, têm deixado comentário, que divulga o vídeo. E com certeza, se você tiver alguma ideia, alguma coisa que eu falei besteira, você, olha, não é isso não. Você pode vir aqui e falar, olha, Demi, isso aí não está certo não. O correto é isso daqui, que eu vou voltar aqui, vou fazer a correção e vou dar o crédito para você que me ajudou. Ok? E, no mais, se você tiver alguma história interessante, um vídeo legal, você pode mandar para mim, que eu posto lá no meu Instagram, ou então eu coloco aqui no canal e digo quem foi que mandou aí a novidade aí para todo mundo ver a respeito do seu gatinho. Tá bom, pessoal? No mais, muito obrigado. Fiquem com Deus e vou deixar uma mensagenzinha aqui breve para vocês. Né? A saúde do seu animal depende exclusivamente do amor que você dedica a ele. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.